Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje nos faz voltar para a álgebra. E, para isso, vamos iniciar trabalhando com a próxima operação, que é a operação de potenciação. Bem, se observarmos essa árvore genealógica da Gabriela, o que a gente observa? Que a Gabi está aqui embaixo. Mas que a Gabi apresenta o quê? Ela nos apresenta 2 pais. Mas só que cada pai da Gabi também vai nos apresentar 2 pais. Ou seja, cada um deles tem também 2 pais. Então, se eu perguntasse a você, quantos avós tem a Gabi? Bem, para traduzirmos isso na linguagem matemática, o que seria? A Gabriela tem 2 pais, ou seja, uma mãe e um pai. Só que cada pai da Gabi também vai ter uma mãe e um pai, que são exatamente quem? Os avós da Gabi. Então, se ela tem 2 pais e cada um dos pais também tem 2 pais, então nós vamos dizer o quê? Que a Gabi tem 4 avós, que é o resultado do produto de 2 vezes 2. Ou seja, para efetuar uma multiplicação de fatores iguais, nós, na realidade, estaremos realizando uma operação chamada de potenciação, onde a multiplicação de 2 vezes 2, ela poderá ser representada através de 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, ou ainda 2 elevado à segunda potência. Mas como assim? Bem, quando temos 2 elevado a 2, esse 2 maior que está aqui, ele recebe o nome de base. Enquanto que esse pequenininho que está à direita e ao alto recebe o nome de expoente. Ao 4 significa o quê? O resultado. Então, a ele damos o nome de potência. Mas o que significa a base? A base é exatamente o fator que será multiplicado, é aquele número que repete. Enquanto que o expoente determina quantas vezes você repete essa base. E a potência é o resultado dessa multiplicação. Mas como que a gente faz para ler as potências? Quando o expoente é 2, lemos ao quadrado. Por exemplo, 5 elevado a 2 ou 5 ao quadrado. Se temos um expoente 3, como que podemos ler? Ou eu posso ler 6 elevado a 3 ou 6 ao cubo. Mas, e quando o expoente é 4, 5, 6? Ou podemos dizer 7 elevado a 4 ou 7 à quarta potência. Para o expoente 5, ou eu posso dizer 9 elevado a 5 ou 9 à quinta potência. E no caso do 6, 12 elevado a 6 ou 12 elevado à sexta potência. Bem, então vamos ver se deu para entender? Escreva os seguintes produtos na forma de potência. Ou seja, ele me deu uma multiplicação de 2 valores iguais, aonde eu preciso representar através de uma potência, através de uma base e de um expoente. O número que se repete, 3, vai ser a minha base. O número de vezes que ele se repete, 2, é o meu expoente. Então, 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Na letra B, a mesma coisa. O número que repete, 5, será a minha base. O número de vezes que esse número repete, 3, o expoente. Então, 5 ao cubo. E na letra C, o número que repete é a minha base, 10. O número de vezes que esse 10 repete, 1, 2, 3, 4. Então, 10 elevado à quarta potência. Questão número 2.
Indique essas potências na forma de produto, ou seja, agora é o caminho contrário à questão 1. Então, nós temos que a base, 10, deverá ser repetida 6 vezes. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, de novo, a base 9 vai se repetir 2 vezes. Então, teremos 9 vezes 9. E, novamente, o 8 se repete 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Questão número 3. Determine o valor de cada potência. Quando ele pede para a gente determinar o valor de cada potência, significa o quê? Que ele quer que a gente calcule o resultado dessa multiplicação. Então, quando você tem 1 elevado à sexta, significa que eu preciso repetir 1 6 vezes. Então, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. E agora nós vamos resolver. Então, 1 vezes 1, 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 1. Então, 1 à sexta é igual a 1. Quando ele nos pede, calcule o valor de 5 ao quadrado. É o 5 que se repete 2 vezes. Então, 5 vezes 5. E quando multiplicamos 5 vezes 5, vamos encontrar 25. O 2 à quarta, o 2 se repete 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Ao multiplicar, teremos 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E por último, o 3 que vai se repetir 3 vezes. Então, 1, 2, 3. Lembrando que a operação envolvida é sempre a multiplicação. E ao multiplicarmos, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Bem, quadrado e cubo de um número. Mas o que significa ou de onde vem isso? Quando temos que o expoente é 2, dizemos que ele está elevado ao quadrado. Mas por quê? Esse nome está diretamente representado pela sua representação geométrica. Ou seja, 1 ao quadrado significa o quê? Um quadradinho onde cada lado mede 1 centímetro. 2 ao quadrado são 2 quadradinhos onde, ao todo, cada lado vai medir 2 centímetros. 3 ao quadrado são 3 quadradinhos que, juntos, vão nos apresentar 3 centímetros. E 4 ao quadrado são 4 quadradinhos que, juntos, nos apresentam 4 centímetros. Então, ao multiplicarmos esses números, ou seja, esses dois fatores iguais, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3 e 4 vezes 4, teremos o que chamamos de expoente 2 ou ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer quando o expoente é 3 ou elevado ao cubo. Dessa vez, a nossa figura vai nos apresentar um comprimento, uma largura e uma altura de medidas iguais. Então, ao multiplicarmos 2 vezes 2 vezes 2, encontraremos um total de 8 quadradinhos. Quando multiplicamos 3 vezes 3 vezes 3, vamos encontrar um total de 27 quadradinhos, enquanto aqui era apenas 1. Então, será cubo, porque a representação geométrica seria a multiplicação de 3 fatores iguais. Comprimento, largura e altura.
Então vamos ver se deu para entender. Observando que todos os termos da sequência 2, 4, 8, 16 são potências de base 2, encontre os próximos 4 termos dessa sequência. Bem, se a gente analisar bem, do primeiro para o segundo, o que a gente fez? Multiplicou por 2. Do segundo para o terceiro, a gente também multiplicou por 2. Por quê? Porque essa sequência é uma potência de 2. Então, para encontrarmos os próximos 4 termos, bastaria o quê? Pegarmos cada um e multiplicar sempre por 2. Então, 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. Questão número 2. Qual é o sexto termo da sequência? 3, 9, 27. Epa, quem é o 9? Eu poderia dizer que é o termo anterior vezes 3? E o 27 também será o termo anterior vezes 3? Ou seja, dessa vez nós temos uma potência de 3, de base 3. Então, para encontrarmos os valores seguintes, bastaríamos multiplicar por 3. Ele pede para que a gente defina o sexto termo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro. Teremos o quarto, o quinto e o sexto. Então, 27 vezes 3, teremos 81. Que, quando multiplicamos por 3, 243. Se multiplicamos por 3, 729. Questão número 3. Por uma estrada que leva a Manacás, viajava um carro com 7 sacas, onde em cada saca havia 7 gatas e cada gatinha tinha 7 gatinhos. Nesse carro que ia a Manacás, quantos gatinhos havia nas sacas? Ou seja, o número 7 apareceu quantas vezes? O número 7 apareceu 3 vezes, ou seja, ele repetiu 3 vezes. Então, multiplicando, 7 vezes 7, 49. E 49 vezes 7, 343. Então, haviam 343 gatinhos. Questão número 4. Uau! Vamos nos deparar com uma expressão numérica. Até então, a prioridade perante as operações eram multiplicação e divisão, na ordem que vier primeiro, e depois adição e subtração, também na ordem que vier primeiro. A partir de agora, a gente vai priorizar a potenciação. Então, primeiro as potências, para depois multiplicação e divisão, para depois adição e subtração. Só que, no caso da letra A, quem está elevado ao quadrado? O resultado do parênteses. Então, primeiramente, nós deveremos resolver 5 mais 1, 6, elevado ao quadrado, menos. Resolvendo o parênteses, 5 vezes 6, 30. Ao resolvermos a potência, 6 ao quadrado, 36. Menos 30, 6. Por que eu pude resolver essa multiplicação? Porque aqui existia um sinal de subtração que estava separando uma operação da outra. Na letra B, o que nós temos? Priorizando as potências. Então, 5 ao quadrado, 25, vezes 3, menos 6 ao quadrado, 36, dividido por 2. Como nós temos a presença de uma subtração, podemos resolver a multiplicação e a divisão simultaneamente. Então, 25 vezes 3, 75, menos 36 dividido por 2, 18. Ao subtrair, então, vamos ter 75 menos 18, 15 menos 8, 7. 6 menos 1, vamos encontrar 57.
Bem, espero que vocês tenham entendido um pouco mais e aprendido sobre potências. Não se esqueçam, potenciação envolve apenas multiplicação de fatores iguais. Bom trabalho e boa sorte!